Olá, muito boa noite. Falo ao vivo, direto do CBDE, o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Começando agora a terceira edição do Rede CBDE, esse terceiro dia por aqui. Inclusive já estou caminhando agora pela área externa. A gente está do lado do teatro, onde está acontecendo. E como você pode ver, tem uma movimentação muito grande. Bastante gente está por aqui, o pessoal aguardando para entrar nos próximos painéis. Quero pegar de surpresa. Vamos ver se eu consigo falar com alguém por aqui. Já que você olhou, tá do ladinho aqui, ó. Pode ser vocês aqui. Vocês estão se organizando, estavam se preparando para tirar foto, tudo bem? Tudo certinho. Vocês são de onde? Nós somos de Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo, vieram para cá, estão acompanhando os 3 dias. 3 dias, participamos da competição de eleitoral também. E aí? Somos estudantes, primeira vez no evento. O que vocês acharam? A gente está achando ótimo, assim, tanto os painéis quanto a competição, a estrutura do evento, todas as participações, assim, incrível. Eu tinha uma expectativa muito alta, mas ela foi superada, com certeza. Com certeza. Eu queria saber qual que era a grande expectativa de vocês, o painel, de repente, que vocês estavam esperando mais para assistir. Os painéis estavam muito bons, principalmente o painel do professor Basílio, nós acabamos de sair de lá. Foi assim, pensar que a tecnologia é uma coisa que convive diariamente conosco, que a gente não tem dimensão do tamanho dela. Então você vê na prática, cada coisa assim, é incrível ao mesmo tempo assustador, e poder aplicar isso no direito eleitoral, é muito bom de saber que nós estamos protegidos e também podemos não ter medo da tecnologia, mas utilizá-la para o nosso trabalho. Poxa, com certeza. Muito obrigado, aproveita então, nos próximos dias, amanhã ainda tem, né, sabadão, valeu. Vamos seguir andando por aqui, a gente vai agora em direção ao nosso palco, porque já estamos ao vivo por aqui, para te mostrar e fazer aquela análise, né, aquele bate-papo de tudo que rolou ao longo dessa sexta-feira. Sextou demais por aqui. Eu quero te mostrar também nossa área de imprensa, a redação. Por aqui, os nossos colegas de veículos, né, estão, enfim, acompanhando tudo que está acontecendo durante o CBDE e vão traduzindo isso para o pessoal que está fora do Congresso, às vezes que não é da área, mas quer entender, quer saber um pouco mais. A gente continua andando por aqui, tem vários espaços já dispostos. E aí eu vou chegar aqui no nosso palco, ao lado do nosso palco, muito bem, montado já. Agora sim, a nossa casa, né? A casa do Rede CBDE. Então te convido para a gente chegar junto por aqui, como você já está vendo aqui ao meu lado. Laura já está posicionada. Boa noite, Laura. Boa noite, Bruno. Tudo bom? Tudo certinho. Teremos um papo muito legal por aqui também. A gente segue falando, repercutindo os assuntos dessa sexta-feira. Quero te lembrar que o Rede CBDE é online e está aberto para suas participações. Então, se você está nos acompanhando agora virtualmente, pode mandar sua pergunta, a sua participação. A gente quer que você faça parte desse debate. O pessoal que está aqui acompanhando presencialmente também vai ter abertura para fazer participações, para fazer perguntas. O Rede CBDE é para isso, para a gente traduzir, para a gente debater tudo o que está acontecendo durante o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Para a gente começar, então, a programação dessa noite, você já viu que a Laura está posicionada por aqui, agora ela vai conversar com o advogado, ex-ministro do TSE e sócio fundador do Instituto de Estudos Jurídicos e Diálogos Constitucionais, o IDECOM, o senhor Joelson Dias. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede CBDE também. Boa noite, satisfação toda minha participar desse maior Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Com certeza, a gente fica feliz, né? Curitiba se torna a capital do direito eleitoral por alguns dias, para a gente poder trazer esse debate, como você já está vendo. Laura, agora toco para você. Com certeza. Obrigada, Bruno. Bom, ontem eu estive aqui no Rede CBDE, né? Pelo jeito o pessoal gostou da minha participação, porque me chamaram de novo. Então, muito obrigada a você que está acompanhando da sua casa, do trabalho, todos que estão aqui ao vivo com a gente na arena também. Eu adorei que o Bruno passou ali, fez uma tour pelo evento, passou pela área do marketing. Todo o time que está aqui trabalhando comigo, faço parte do time de marketing também aqui do evento. Muito obrigada. Bom, e não poderíamos deixar de, mais uma vez, ter aqui um grande patrocinador do nosso evento, que é o IDECOM, né, como o Bruno trouxe, o Instituto de Estudos Jurídicos e Diálogos Constitucionais. Joelson Dias, já trocamos uma ideia ontem, ex-ministro do TSE, grande jurista brasileiro. Seja bem-vindo, Joelson. Laura, muito obrigado. Eu estou extremamente satisfeito com essa admiração que tem o seu público por ti, porque aí pude pegar carona e voltar para falar mais uma vez com esse nosso público prestigiadíssimo que acompanha o nosso CBDE. Curitiba, a nossa capital do direito eleitoral brasileiro, justamente por conta da beleza que é esse congresso e da competência de todos que dele participam. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o IDECOM, então, ministro.
O IDECOM é um instituto que surgiu em 2023, então ele é recente, é novo. Mas qual que é a ideia? Como que surgiu o IDECOM? Qual que foi o objetivo? Joelson Dias é fundador do IDECOM. Conta pra gente um pouquinho, Joelson. Laura, isso é, antes de qualquer outra coisa, uma iniciativa para prestigiar os amigos e as amigas do IDECOM. E quem são eles? Os melhores professores, as melhores professoras. A vida foi sempre muito generosa comigo, tive a oportunidade de participar sempre desses grandes eventos, conferências, e com isso consolidar amizades. E consolidar amizades com o que temos de melhor no direito brasileiro, não só no direito eleitoral, no direito brasileiro. Então, o IDECOM acaba sendo esta oportunidade para grandes parcerias. Não tem faltado amigos e amigas, professoras e professores que nos trazem projetos, que nos trazem ideias. E por isso, de maneira muito rápida, o IDECOM se consolidou, já está com um curso online preparatório para as eleições municipais de 2024, já está em todo o país, em diversas localidades e com diversos cursos, justamente por conta dessa participação amiga de todos esses nossos queridos professores, professoras tão competentes, experientes, que acompanham de perto agora o IDECOM. Com certeza. Eu gostei de um ponto que você trouxe aqui, ministro, que não é formado somente para direito eleitoral. Apesar do nosso evento aqui ser focado em direito eleitoral, é todo o assunto que a gente está comentando por aqui. De fato, o IDECOM abraça todo o direito público? Como é que funciona? Exatamente isso. Essa foi outra generosidade da vida para comigo. Eu sou servidor exonerado do TSE a pedido, concursado, exonerado a pedido. Depois tive a oportunidade de servir também como ministro substituto do tribunal. E por isso, claro, um certo protagonismo na atuação profissional. Mas, na verdade, a minha atuação sempre foi nos tribunais superiores em Brasília. Foi assim que eu consolidei as minhas amizades, os contatos, o acompanhamento dos processos. E hoje são justamente esses talentos que fazem a casa IDECOM. São esses conceituados advogados, advogadas, enfim, os profissionais do direito, muitos procuradores também, promotores, juízes, enfim, para se alcançar o que temos de melhor na área jurídica, justamente para propiciar não somente a entrega naquelas atividades, serviços em que o IDECOM é contratado, mas, sobretudo, a entrega com qualidade. Termos certeza que desde a coordenação pedagógica até os professores, professoras, teremos sempre os melhores quadros. Então, é isso que a gente já encontra nas atividades do IDECOM, os melhores nomes, em homenagem a quem nos confiou a contratação. Perfeito. E trazendo toda essa qualidade, então, essa grade de professores, né, esses grandes mestres que compõem o IDECOM, a gente consegue entender que os cursos, eles são cursos complementares, são cursos que vêm para quem já tem uma graduação. Qual que é o momento de carreira ideal para quem está procurando IDECOM? Estrategicamente, o que o IDECOM tem feito, por hora, são os cursos principalmente in company, in-house. É basicamente essa a estratégia do IDECOM no momento. Temos, então, cursos espalhados pelo Brasil, em câmaras municipais, nas escolas judiciárias eleitorais, em universidades, temos termos de cooperação com algumas outras unidades de ensino, temos os cursos online. Essa tem sido a opção pelo IDECOM. E o IDECOM, claro, não existiria, não seria possível toda essa estrutura, todos os projetos educacionais, se não fosse também a colaboração inestimável da sua sócia, Bruna Nubiato. Por isso o IDECOM começa em Campo Grande com os Masterclass, os cursos livres, como eu prefiro dizer, em Campo Grande. Levamos ministros e ex-ministros do TSE. Claro, tem sido uma ênfase muito grande em direito eleitoral esse ano, justamente por conta das eleições municipais de 2024. Mas tem sido isso, cursos presenciais, cursos online, cursos híbrido, conforme nos demanda a nossa clientela. Perfeito. Então, para quem é estudante,
e está na universidade, a gente tem vários estudantes que estão acompanhando, principalmente de casa também, e muitos que vieram para acompanhar o MUT, que hoje ainda teremos o grande resultado da final, vários estudantes acompanhando, e chegaram a perguntar para nós até nas redes sociais, quando a gente divulgou a parceria com o IDECOM, tem horas complementares? Como que funciona? Quem está fazendo universidade consegue fazer simultaneamente esse curso? Tem horas complementares? Com certeza, nós temos parcerias com outras entidades, com outros institutos, enfim, e tudo tem sido feito como que no modelo alfaiataria, tem sido feito sob demanda principalmente. Então nós temos sido muito sensíveis às demandas de quem nos busca nas redes sociais, idecom.instituto, justamente para acolher, conforme o interesse, a necessidade, cada uma dessas demandas. Como eu dizia, nós estamos com um curso online que conta com a participação simplesmente de 26 dos maiores especialistas em direito eleitoral no Brasil, de cada uma das áreas. Nós temos certeza que temos ali o maior especialista, a maior especialista na área, são 5 ex-ministros do TSE e também a ministra Vera Lúcia, que hoje está no cargo como ministra substituta. Está no forno o nosso próximo curso, que é Direito Digital, preparatório para as eleições municipais de 2024, a gente lança também muito em breve. Então, coisas muito boas estão por vir e coisas muito boas já estão a acontecer. Perfeito. E o curso, então, de Direito Eleitoral, pelo que eu entendi, carro-chefe do IDECOM nesse momento, né, um dos principais cursos, com tantos professores, ex-ministros, ministra Vera Lúcia. Para quem está interessado, então, em se inscrever nesse curso, somente nas instituições, ele já tem online? Como é que funciona, ministro? Isso, nós temos as redes sociais do IDECOM, o Instagram do IDECOM, idecom.instituto, ali nós temos todas as informações. Enfim, podemos contar, não dá nem para enumerar todos que colaboraram, que contribuíram, mas enfim, os maiores especialistas, justamente para garantir que aquele advogado, advogada, principalmente quem se expõe pela primeira vez ao direito eleitoral, que atuará pela primeira vez nas eleições, possa ter um panorama de tudo isso. E nós, enfim, eu queria também aproveitar, Laura, para agradecer o apoio que o IDECOM sempre teve do nosso CBDE. Claro. Os meus mais sinceros agradecimentos ao nosso querido Paulo Golan-Biuk, ao nosso querido Guilherme Gonçalves, a Carol Cleve, a nossa coordenadora científica Marilda Silveira. Foi muito gratificante poder, desde o primeiro momento, colaborar com o CBDE. Nós tivemos a grata responsabilidade de cuidar dos workshops. Na verdade, o CBDE não termina, né? Nós estamos quase que na fase inicial do CBDE. Ixi, tem muita coisa pela frente. Porque fica tudo isso aí nas redes sociais para que a gente possa acompanhar depois. E vem agora os workshops, que estão fantásticos. Vários talentos do direito eleitoral, muita gente nova, inclusive, nesses workshops, que depois o CBDE com certeza disponibilizará as informações. Vai sim. Até explicando um pouquinho então sobre os workshops, muito obrigada, ministro, por puxar isso. Até quando você estava agradecendo um pouquinho sobre o CBDE, eu já lembrei dessa informação, inclusive. Os workshops são mais de 40 aulas, de fato, que vieram patrocinados, organizados, todos estruturados pelo IDECOM. O Instituto está, de fato, apoiando os workshops. E o que é isso, Laura? O que é isso, né, Joelson? Isso. São cursos, de fato, que vão ficar na nossa plataforma. Então, todo mundo que se inscreveu aqui no CBDE, presencialmente, quem está aqui, quem está em casa, terão aí vários dias após o evento para assistir esses quase 40 workshops. E sobre os mais variados temas, né, Laura? Não somente direito eleitoral. Sobre direito eleitoral, mas passando por cobrindo tudo. todo o calendário eleitoral. Quem assistiu o Congresso já se informou, teve a oportunidade de se preparar para as eleições, e agora quem tiver acesso aos workshops
terá uma formação ainda mais ampliada, porque vai literalmente desde os requisitos para a postulação da candidatura, a filiação, o domicílio eleitoral, depois o registro, mas passa também por temas muito importantes, o da propaganda eleitoral, o da propaganda eleitoral tradicional, da propaganda eleitoral digital, o papel da internet, das redes sociais, o impacto disso nas eleições, toda a questão da prestação de contas de campanha, as ações eleitorais e, de novo, os workshops contam com esses e essas maiores especialistas em direito eleitoral, valerá muito a pena. São takes muito curtos, às vezes 30 minutos, 40 minutinhos, mas uma visão ampla, mas muito profunda, muito densa, porque são aquelas, os mais experimentados na área. Tranquilo, com certeza. Quem quer se especializar ainda mais, tira 30 minutinhos por dia depois do evento, acompanha, vai ficar tudo disponível na nossa plataforma online, então você acompanha em cbde.com.br/ao vivo, tudo que está acontecendo aqui, você que está assistindo o Rede CBDE, nessa mesma plataforma, então, estarão disponíveis os workshops, patrocinadíssimos, organizados, e com todos os nossos mestres do IDECOM participando por lá. Então, serão vários dias, de 30 a 60 dias, isso vai ficar disponível na plataforma para você acompanhar também. Muito obrigada, Joelson. Quer trazer mais algum ponto aqui? Uma dica com toda a tua experiência para quem está acompanhando aqui. Estudar vale a pena, né? Não, e muito, é o investimento, né? É a proposta do nosso Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, né? Democratizar esse conhecimento e principalmente usar agora das novas tecnologias para disseminar ainda mais esse conhecimento. Nós vimos as pessoas que participaram presencialmente, mas imagina quantos não estão a nos acompanhar aí pelas redes sociais, pelo YouTube, enfim, a transmissão direta do evento e depois que poderão recuperar todas essas informações. Então é isso, é muita dedicação, é muito estudo e poder contar com a generosidade desses que palestraram durante o nosso evento, desses que gravaram os workshops. O CBDE, na verdade, eu ousaria dizer, está apenas começando. Começou muito bem, mas tem muita coisa boa aí por vir pela frente. E claro, não poderia terminar sem elogiar a sua atuação. Enfim, eu também sou seu fã, eu também pedi para que você voltasse, porque muito essa obrigada. Comunicação é importante, é muito fundamental que o CBDE transmita, divulga mesmo ao final de cada dia os seus principais eventos, as principais palestras e os principais fatos. Então você está de parabéns e toda a sua equipe por essa brilhante cobertura. Muito obrigada, Joelson. Sim, estamos cobrindo tudo o dia todo, ao vivo, mas quero falar um pouquinho também, até agradecer o Paulo Golambiuk. A ideia do Rede CBDE, ela nasceu lá em 2022, no começo do ano, antes do congresso lá, do 8º Congresso, e ele foi sonhado da maneira como está acontecendo hoje. Na última edição, a gente ainda não conseguiu trazer todas as ideias e colocar elas na realidade, eu estava também atuando no marketing, mas agora está acontecendo de fato, tivemos muito mais patrocínios, muito mais gente atuando, e está sendo incrível, muito legal mesmo, como o ministro trouxe, o CBDE só está começando, teremos muitos e muitos dias pela frente ainda para você acompanhar tudo isso online. Se você não está assistindo o Rede CBDE agora, porque está vendo o que está acontecendo lá dentro do teatro, fica tranquilo, está tudo sendo gravado e você vai poder acompanhar depois, não tem que se desdobrar em 1000 não. Aqui a gente traz tecnologia para democratizar o direito. Muito obrigada, ministra, agradeço mais uma vez. E é isso, passo a palavra para o Bruno, lembrando que @idecom.instituto para você acompanhar o IDECOM. Obrigada. Valeu, Laura, obrigado. E claro que a gente fica de olho em tudo que está rolando por aqui. Quero agradecer também, Joelson Dias, aí, por esse papo tão interessante, tão importante para a gente. É isso, né? A gente está falando sobre isso, sobre democratizar o direito eleitoral e, é claro, a gente está falando sobre cidadania, sobre democracia e saber que isso é tratado com tanto carinho, com tanta seriedade por aqui. Enquanto a gente vai seguindo para as nossas dinâmicas por aqui, quero andar um pouquinho pelo nosso espaço, chamo para chegar um pouquinho mais perto, porque é o seguinte... A nossa produção agora vai reorganizar, a gente vai seguir com aquelas análises do que aconteceu ao longo dessa tarde aqui de sexta-feira. Estou vendo tem um colega por aqui. Tudo bem? Vou aproveitar que você está aqui, inclusive. Qual é o seu nome? José. José veio de onde? Fortaleza. Fortaleza. Tá passando um friozinho aqui? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom. Queria te perguntar o que você está achando do Congresso. É a primeira vez que você vem ou não? Primeira vez, muito bom, bem organizado. As palestras bem elaboradas, bem pensadas.
os palestrantes também muito bons, toda a equipe de parabéns. Para você, até agora, o ponto alto do Congresso? Foram todos, não tem um ponto só exclusivo, todos os pontos, os livros lançados também, os palestrantes que vieram, todos, sem exceção, muito bons. Tinha algum painel que você veio, que você olhou assim e falou, esse aí eu vou querer assistir com certeza, ou não? Das deepfakes, ontem à noite. E o que você achou? Eu gostei muito. Não, foi ontem não, foi hoje, né? Não lembro mais. É tanto... Exato, a programação vai seguindo, a gente fica... Isso, fico perdido. Faz parte. O que você achou? Até a gente teve um debate aqui falando justamente sobre deepfake, né? E existe uma preocupação muito grande. Acha que dá muito debate ainda sobre esse assunto? Sim, debate. Assunto novo, né? E nós, operadores do direito, acabamos que ainda somos um pouco arcaicos na tecnologia. Eu te perguntava, você trabalha, enfim, diretamente com o direito eleitoral ou não? Não é a tua área? Eu sou procurador de um município. Certo. Acaba aqui. Fechou. Muito obrigado. Bom congresso. E a gente vai... Vou liberar o Luiz, inclusive, estava andando por aqui. Agora sim, o nosso palco já está montado rapidamente. A nossa produção, sempre muito rápida, já montou por aqui. Vamos lembrar, então, agora a gente começa aquela parte dos debates, as análises do que aconteceu ao longo dessa sexta-feira. Esse é o momento em que a gente traz o debate para o nosso estúdio, para o nosso palco por aqui, mas para simplificar, para deixar tudo que já rolou ao longo da programação aí do dia mais simples, mais fácil de ser entendido para quem principalmente não é da área, ou quem é interessado pelo assunto, quer saber mais e, enfim, quer se aprofundar nos assuntos que estão sendo debatidos ao longo do nosso congresso. Por isso, nosso palco já está por aqui. Vou lembrar, antes de mais nada, hoje, em vez do Paulo, né, o criador do Rede CBDE, a gente vai mostrar, já está o Luiz por aqui. Luiz Paulo, tem um pouco de Paulo aqui. Então, vai estar com a gente, vai ajudar aí a conduzir esse bate-papo a partir de agora. E com ele, os nossos 3 especialistas que já estão posicionados. A Isabel Mota, a Ana Paula Viana Barman e Valdir Franco Félix Júnior. Sejam bem-vindos ao Rede CBDE. Acho que vai ser um papo muito bacana, né, Luiz? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer aqui. Trocamos um Paulo por um Luiz Paulo, né, Bruno? Aí. Talvez não seja uma troca muito justa, mas é o que temos hoje. Espero entregar de coração aí o melhor do que aconteceu nesse congresso. O Rede, ele é, como foi dito, o sonho, foi sonhado e hoje executado pelo Paulo Golambiuk, que com certeza está, nesse momento, em algum lugar desse congresso, aos prantos, por não poder estar sentado nesse lugar, mas com certeza eu vou tentar ajudar aí participar também à altura do que ele apresenta esse evento tão lindo que é o Rede. Para quem não sabe, o Rede, ele aparece aqui da forma como vocês estão vendo, mas ele começa muito antes, com uma equipe de relatoria, com uma equipe de comissários, com uma equipe de supervisores. Eles relatam em tempo real o que acontece nos painéis. Esses relatórios eles originam frases de efeito que saem nos painéis, mas eles também originam frases de efeitos que vêm parar aqui no Rede CBDE para todos nós. Esse congresso está maravilhoso, está lindo. Hoje tivemos um dia completamente cheio, né, Bruno? Opa. Muita coisa acontecendo. Ontem tivemos o Lira, hoje de manhã tivemos o ministro Dino. De noite teremos também o ministro Dias Toffoli, enfim, bastante coisa acontecendo. Amanhã teremos também a ministra Vera Lúcia, teremos a divulgação, né, depois do painel do ministro Dias Toffoli também, dos vencedores do Multi. O pessoal está ansioso. Com certeza aí um dia muito cheio aí no nosso congresso. Fechou. Antes da gente seguir então com o nosso bate-papo, a gente vai saber agora quais são os temas que vão ser abordados, né, os assuntos que vêm pela frente no Rede CBDE nessa edição de sexta-feira. Vamos ver? Flávio Dino fala sobre a ideologia do ódio no painel Judiciário e a Democracia, ameaça ou garantia. Maria Buchianeri fala sobre o caráter sancionatório ou não da cassação. Eleição municipal, a prova de fogo das federações partidárias. E você vai ver o que disse Sidney Neves sobre a verdadeira reforma política. Aguardar ou já avançar? E uma análise do precedente da embaixada do caso Bolsonaro. Ótimos assuntos para a gente debater nesse comecinho de noite de sexta-feira. Então, agora que a gente já sabe quais serão os assuntos, vamos lançar o primeiro tema que vai ser abordado aqui nessa noite, para a gente já começar essa rodada de debates. Lembro que você que está acompanhando a gente, o pessoal também que está aqui presencialmente, pode mandar dúvidas, pode mandar perguntas, seja pelo aplicativo, você que está aí acompanhando online, pode mandar pelo chat. O pessoal que está aqui,
Também a gente vai abrir para participações em qualquer momento, e aí o pessoal pode participar presencialmente também, mandar perguntas, mandar dúvidas, fazer comentários também. O ideal é que você participe desse debate junto com a gente. Então vamos lá para o nosso primeiro tema dessa noite, vamos ver? Conter a ideologia do ódio com sanções é um dever indeclinável do judiciário. Não fazer isso é prevaricar. O judiciário e a democracia, ameaça ou garantia? E aí, Luiz? Polêmico, né? Na verdade, eu diria até que não foi um painel, não foi uma palestra, aquilo ali foi poesia. A palestra do ministro Dino foi poesia. Quem teve a oportunidade de acompanhar presencialmente com certeza se emocionou. Eu me emocionei, quase chorei, porque é muito lindo ouvir aquelas palavras. Até onde vai o judiciário, até onde deve ir o judiciário, até onde ele pode se incumbir no poder dever dele de decidir e de preservar o Estado democrático de direito. Ana, vamos ouvir um pouquinho o que temos a dizer sobre isso. Alô, deu. Olá, pessoal, boa noite a todos. Luiz Paulo, obrigada. Todos os demais aqui presentes, quem acompanhou aí, está acompanhando o nosso congresso, maravilhoso, né? E realmente você tem razão, a palestra foi fantástica e nos traz justamente essa dicotomia, né? Do quanto o Poder Judiciário deve e pode atuar nos casos tão difíceis que nós estamos vivenciando no Brasil nos últimos tempos, principalmente por essa questão do discurso de ódio, né? E ele traz isso tão poeticamente, como você colocou, Paulo, porque assim, ele trouxe, inclusive, a comparação aos valores iluministas que nós estamos perdendo, né? Liberdade, universalidade, fraternidade, a capacidade que o cidadão brasileiro, não só brasileiro, no mundo inteiro, perdeu em dialogar. Em olhar para o outro e dialogar com o outro, aceitar a opinião do outro. Então, ele fala muito disso e diz que hoje nós estamos sem liberdade, perdemos a nossa liberdade, né? As mídias sociais hoje, como ele usou o termo ali, é aquele quanto mais inveja você está causando no outro, porque não é mais a grama do vizinho que é bonita, é a vida de todos os outros, né, que ficam melhor do que a sua. E isso causa toda uma distorção de valores, enfim, em toda a sociedade, causando essa disputa e essa questão também da igualdade. Então, ele traz os valores da igualdade, fraternidade e liberdade como base para que o Poder Judiciário possa olhar para essas questões, principalmente nessas questões de discurso de ódio, que tem sido tão perigoso no Brasil. E aí ele traz a dicotomia, né? A contenção, a autocontenção ou o ativismo. Até onde o Poder Judiciário pode ir com relação ao ativismo? Aí nós temos várias reflexões, né? Pode ser muito bom e pode ser muito ruim, né? Esse limite realmente é limítrofe e tem que ter muito cuidado com essas análises. Nas questões afirmativas de gênero, foram sempre fantásticos os ativismos, né? Tanto do TSE como do STF. Então, nós temos modelos que são muito bons para essas questões do ativismo. Ele nos traz também a questão do procedimentalismo e substancialismo. São termos mais técnicos, né? Mas, enfim, isso tudo retrata até onde o Poder Judiciário pode ir para a proteção da democracia. E ele traz isso poeticamente de uma forma muito leve, bem-humorada, né? A gente acabou rindo um pouco ali, porque ele trouxe alguns exemplos práticos e que você acaba se enxergando muitas vezes naquilo. Nós estamos hoje todos os dias com celulares na mão e isso dominou a sociedade do mundo todo. Então, é uma preocupação e, a partir disso, nós temos assim desdobramentos que são realmente preocupantes, principalmente quando você fala das eleições. E o Poder Judiciário, sim, tem a obrigação dessa proteção, né? Esse poder de ativismo do Poder Judiciário em si, de olhar, interpretar e dizer até onde a sociedade pode ir, é para a proteção da própria sociedade, para a proteção da própria democracia. Então, acho que a fala dele veio de encontro num momento muito importante, especial,
e que traz uma elucidação de uma forma muito leve, mas ao mesmo tempo técnica, porque ele nos trouxe assim conceitos e valores que resgatam justamente a importância, né, dessa preservação da democracia. E aí ele, ao final, ele diz que diante de uma situação como tantas nós vimos no Brasil nos últimos tempos, ele não pode se calar. Depois de toda a experiência que tem dentro da administração pública, dentro do Poder Judiciário, já atuou como servidor, como juiz, já foi deputado, enfim. Então, a prevaricação passa longe, né, da ideia em olhar isso e não poder atuar. Então, essas convicções trazidas, não só por ele, mas por tantos outros no Congresso, assim, a gente olha com um olhar animado, assim, porque vê que realmente existe a possibilidade de uma proteção que deve acontecer em relação à sociedade como um todo, porque todos nós estamos vivendo esses momentos delicados. E eu acredito que ficou muito claro para todos, e eu tenho hoje o prazer de poder estar comentando um pouco sobre a fala dele. Um detalhe que ele comentou, que eu discordo um pouco, até me desculpe a minha ousadia. Mas ele disse que os jovens, eles estão hoje protagonizando essa revolta, digamos assim, protagonizando essa questão de não estou satisfeito, então estamos com o discurso. Não, os jovens, eles estão dominando, sim, as questões das mídias, não tenho a menor dúvida. Mas eu fiz uma pesquisa recentemente, até para minha tese de doutorado, que trouxe numericamente de que os jovens nas sociedades atuais, no mundo todo, eles estão pautados em valores pós-materialistas, nos valores, né, da autodeterminação, da questão, focado na questão do meio ambiente, se preocupam muito com isso. Enfim, então, assim, eu não concordo muito que os jovens estão liderando, digamos assim. Pelo contrário, eu acho que a mentalidade jovem, ela é mais progressista, né, do que, enfim, antidemocrático, digamos assim. Então, esse foi um ponto que me chamou a atenção. Assim, ouso em discordar nesse aspecto, mas eu, em função das pesquisas que fiz, não só no Brasil, mas como no mundo todo, os jovens, eles trazem valores mais pós-materialistas do que materialistas. E eu acredito nisso, e que isso pode sim trazer um desenvolvimento social, não só para o Brasil, mas como para o mundo todo. É uma visão de esperança, digamos assim, Paulo. Mas, enfim, eu acho que, não sei, outros devem ter também outros posicionamentos para comentar, enfim, comentários sobre a palestra do ministro, que eu acho que foi fantástica. Se a Isabel me permite, até acho que é importante mencionar que você falou, Luiz, em poesia. Acho que tem uma certa poesia também a gente lembrar, como a Ana mencionou já, que o ministro Flávio Dino é a harmonia dos poderes em pessoa, né? De juiz a parlamentar, governador, a governador, a ministro do Executivo, de primeiro escalão, até retornar à Suprema Corte. A pessoa, até parafraseando o ministro Gilmar, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, era, em certa medida, o homem certo no tempo certo. É a pessoa que conseguiria agora, talvez, conciliar ânimos que a gente tem visto nesse início de novo governo, um pouco irreconciliáveis. Sim, e sobre o que a Ana falou, eu acho que, às vezes, a gente tem uma falsa noção desse protagonismo juvenil exatamente pela questão da tecnologia. Então, o uso, a habilidade com a tecnologia, e muitas vezes nós de uma outra geração, seja da minha, seja do ministro, que é um pouquinho mais velho do que eu, a gente tem essa tendência de achar que não, os jovens eles têm mais facilidade com a tecnologia, porque já nasceram no império da tecnologia, mas não necessariamente significa um protagonismo mesmo. E, assim, eu até vou pegar carona na sua ousadia de discordar um pouco do ministro. Eu também tenho uma admiração muito grande, sou nordestina, cearense, e tenho uma admiração pelo hoje ministro Flávio Dino, que é maranhense. Então, eu acho que, para além da poesia, eles nos deu uma dimensão muito importante sobre como proteger a democracia. Nós, que somos técnicos do direito, principalmente o que eu me considero uma boa técnica, a gente tinha uma certa dificuldade com o ativismo judicial. Toda vez que as questões de gênero, as questões
relativas à LGBTfobia. Então, todas essas que elas eram pautadas, ficavam lá no Congresso e ele ficava em mora. E precisou o Poder Judiciário avançar. E a gente ficava. E agora, eu concordo com esse ativismo, como ele nos era caro, como eram sobre pautas que nos interessavam, a gente começou a entender que ele era a porta de proteção desses direitos, a porta de entrada e a porta de saída. Então, a democracia precisava ser protegida nesse nível, porque, como disse o ministro, o Poder Judiciário não pode tudo, mas pode muito. E, podendo muito, tem que fazer o seu papel. Excelente. Bruno, vamos para o próximo? Bora lá. Já sei que a produção está de olho aí para a gente trazer o próximo tema. Inclusive, foi um painel aí abordado por Luiz Fernando Casagrande Pereira e a Maria Cláudia Burchianieri. Vamos lá dar uma olhada, então, qual que vai ser o próximo tema. É uma decisão contra-majoritária e, digo mais, das mais agudas, das mais profundas que o nosso sistema pode conceber. Você vê que ela vem com uma contundência ali e o tema é justamente caráter sancionatório ou não da cassação. E aí, Luiz? A ministra disse que não tomou café da manhã porque ela ia jantar o Pereira. Acabou que ela jantou o judiciário inteiro. Cassação. É sanção, não é sanção? O Brasil é o país que mais caça, não é o país que mais caça? Pereira disse que aqui no Brasil caçamos um prefeito ou um chefe do executivo a cada 5 dias. E aí, Valdir? O Brasil caça muito e o Pereira tem bastante razão nisso. Mas a ministra Maria Cláudia colocou que ela ia jantar, nas palavras dela, o Pereira, mas me parece que no final das contas eles chegaram a bastante acordo, bastante consenso nesse caráter contra-majoritário e nessa elevada cassação. Esse é, claro, um tema muito técnico, mas me parece que a grande questão ali é sobre o standard probatório e o que nós precisamos para admitir que a vontade popular seja suplantada. E esse, claro, me parece que o grande ponto central do debate foi que talvez esse tenha sido o tema, ou o painel mais precisamente elaborado pelo Guilherme Gonçalves, porque colocar o Pereira para debater com a ministra Maria Cláudia é no mínimo uma covardia. Eu acho que foi super cirúrgico, né? E também um painel super técnico. Na verdade, veja, a Maria Cláudia, né, ex-ministra, ela nos trouxe, sim, que essa cassação ela é uma decisão contra-majoritária, mas que, na realidade, todo o procedimento para que isso aconteça deve ser robusto, né? Com presença física e da totalidade dos ministros ou desembargadores que estiverem processando essa cassação. A cassação, o Brasil é o país que mais caça, sim, né? E cassação não é sanção, não deve ser, mas se tornou, né? Então, essas são todas as questões. O standard probatório foi o que mais norteou ali, a questão da potencialidade, né? Potencialidade versus a lesividade. Então, se veja, qual é o grau de potencialidade que você tem que comprovar para levar a uma cassação? Então, hoje, uma compra de votos, né, já é suficiente. Então, o que o Pereira ele coloca ali? Que nós teríamos que ter um nexo de causalidade, e para ele esse nexo de causalidade seria, digamos, uma comprovação de um volume robusto, né, de desequilíbrio da disputa, da legitimidade. Então, teríamos que comprovar que mais de 30%, 40% ou 50% dos eleitores não votaram da forma como gostariam ou deveriam, em função desse desequilíbrio causado por, um ato ilícito. E aí, sim, teríamos possibilidade de cassação. A ministra, eu tenho ela como ministra, até hoje, acho que poderia dizer que é ministra para sempre. Mas a Maria Cláudia nos traz já um outro viés, né? Embora eles concordem em muitos pontos, eles trazem pontos em comum, mas ela traz que, embora uma decisão contra-majoritária, sim, esses procedimentos todos adotados são capazes, sim, de fazer com que um Tribunal Regional Eleitoral ou o próprio TSE tenha condições de caçar, embora também não entenda que seja punição, né, que não deve ser. Então, são aspectos técnicos aí da questão da cassação, mas, assim, eu, na minha opinião,
eu acho que nós temos que ter um equilíbrio, né? Eu acho que tem que ter, sim, uma revisão dessa questão da potencialidade, porque um voto não pode ser suficiente para que isso ocorra em detrimento ao sufrágio universal, à vontade do eleitor. O que o eleitor quer, né? Às vezes, o candidato foi eleito com 80% dos votos, né? E depois, ao final, vem uma cassação em função de uma situação tão específica, mas tão específica, que a gente acaba cometendo inconstitucionalidades aí nessa cassação em função de não observar a vontade do eleitor. Então, eu quero ouvir... Isabel, desculpa, eu falo muito, sabe? Desculpa, eu acabo falando demais, mas pode, por favor, eu já ia te interromper, mas eu não posso interromper mulher, só posso interromper homem. Só interromperei aqui você, viu? Mas olha só, eu acho que tem uma questão anterior. O Brasil caça muito, mas existem fatos que precisam ser apurados. E encontrar esse equilíbrio numa justiça que é emprestada, porque assim, a gente tem, nas zonas eleitorais, o juiz que é da justiça comum se torna juiz eleitoral. Nem sempre ele tem todo um arsenal doutrinário, né, de treinamento para compreender aquele fato como lesivo e capaz de gerar o desequilíbrio do pleito. Porque, no final das contas, é isso que a gente quer. A gente quer que a vontade popular só possa ser afastada, só possa ser subvertida, se a gente tiver um fato realmente capaz de comprometer a legitimidade dessa vontade popular. Mas, antes de chegar na vontade popular, as pessoas não votam em quem elas querem de jeito nenhum. Porque a gente tem um arsenal de questões que impedem as pessoas de se candidatar, que são as inelegibilidades. Então, a impossibilidade, muitas vezes, eu me candidatar nesse país, ou de se identificar uma circunstância que me impeça de me candidatar, é muito grande. Então, eu acho que são dois problemas que a justiça eleitoral tem que enfrentar, assim, de uma vez por todas. O que realmente é grave para comprometer a vontade do eleitor e, dessa forma, justificar que essa vontade possa ser afastada do eleitor e da eleitora. Temos mais eleitoras do que eleitores. Então, o que é grave para afastar essa vontade popular e suficiente para gerar uma cassação que, no final das contas, ou o afastamento da possibilidade de você se candidatar, que eu também não entendo como sanção, mas é o que está acontecendo. Então, a gente precisa repensar se a gente precisa de tantos condicionantes para alguém poder se candidatar, e aí revisitar essa questão da lei da ficha limpa, e depois conversar e dialogar com a sociedade. O que é que você quer? Que qualquer um possa se candidatar, independentemente do que faça, o seu voto vá valer e a gente não possa interferir nisso? Eu acho que a sociedade precisa de treino, assim como os juízes, desde a zona, passando pelos tribunais, chegando ao Tribunal Superior Eleitoral, que é composto por ministros que vêm da advocacia, da magistratura do STJ, do STF. Então, essa composição híbrida, ela tem que nos garantir a harmonia e a confiabilidade do sistema para que, nesse diálogo com a sociedade, ela se sinta segura de depositar o voto e o voto ser respeitado. Só uma outra questão que eu queria colocar, que eu achei super interessante no final. A Maria Cláudia colocou, sim, mas aí se nós formos interpretar o nexo de causalidade como o Pereira nos trouxe, esvazia a justiça eleitoral, né? E, de certa forma, esvazia mesmo, porque se você tiver que ter essa comprovação de toda essa potencialidade da forma como ele coloca, claro que ele não tem uma ideia de que isso seja numericamente oferível, mas um grau de potencialidade como ele traz, através desse nexo de causalidade, esvazia sim. E aí também não caça mais ninguém. E aí todo mundo faz o que quer, vira uma Eu acho bagunça. que foi esse o grande bom ponto da discordância. Eu também, Vandia, estava esperando que eles mais discordassem do que concordassem, né? Conhecendo bem Luiz Fernando Casagrande Pereira, conhecendo também a Maria Cláudia Buchianeri, a gente sabe que são dois gigantes, certo? Eu prefiro Maria Cláudia porque Maria Cláudia, além de ter sido ministra, ter sido reconhecida como uma jurista capaz de nos bem representar, acabou de sair do tribunal, então estou preferindo a ela. O Pereira, é um recado para você. Mas também, eles acabaram convergindo muito naquilo que interessa também para a sociedade, que é um sistema seguro, que a gente possa confiar. Perfeitamente. Vamos, então, para o terceiro. Bora, vamos seguir então. Agora a gente vai falar sobre eleições municipais, inclusive um painel aí que foi apresentado pelo Luiz Magno. Vamos ver.
cada vez mais eu percebo que as mudanças que impactam nos sistemas eleitorais, elas não podem ser radicais. O tema é justamente eleições municipais, a prova de fogo das federações partidárias. E aí, Luiz? Federações partidárias são a prova de fogo dos eleitoralistas, isso que eu gostaria de dizer. E aí, cláusula de desempenho, federação, mais partido, menos partido. Isabel. Pois é, foi bom começar por mim, porque eu era de uma corrente minoritária que era a favor da manutenção das coligações proporcionais. Porque eu acredito ainda, apesar delas terem sido eliminadas do nosso sistema político e jurídico, que mesmo sendo difícil para o eleitor entender aquela sopa de letrinhas que acontecia nas eleições, e que ainda acontece, pelo menos para as eleições majoritárias, isso garantia força para as minorias se unirem e conseguirem algum tipo de representatividade. Eu entendo que as federações foram um avanço para dar estabilidade ao nosso sistema e também para as pessoas entenderem melhor como se dá essa ascensão ao poder político. Mas, mais do que um desafio para os eleitoralistas, é um desafio nas eleições municipais, porque elas já estavam acostumadas com essa conformação de um partido considerado, eu acho muito difícil fazer esse tipo de recorte no Brasil, de extrema direita, extrema esquerda, como estudante de ciência política, eu acho difícil fazer esse recorte definido no Brasil, mas nos interiores e mesmo nas capitais, os partidos eles faziam as suas composições independentemente dessa polarização que hoje a gente vê. Então, é um grande desafio para os partidos políticos desse momento sobreviver a essas composições, sabendo que tem que ter uma estabilidade nessas alianças, que as coligações nos permitiam deixar essas composições ao final do pleito, e seguindo só mesmo para fins de ordem de suplência, mas acabava aquele casamento ali. Era um casamento com tempo pré-determinado. Tem gente que gostaria desse tipo de casamento, tá? As federações não, é um casamento estável. A gente precisa saber com quem a gente está casando, para que a gente vai ter que ficar unido, porque senão vai dar muito mais problema. Então, eu acho que um grande desafio para os partidos e também para candidatos e candidatas é, à luz dessa necessidade de estabilidade, saber que esse casamento vai ter que se manter e que essas composições para as eleições vão ter que ser melhor pensadas do que era outrora. O Roosevelt ele diz que a coligação é um namoro de verão. Ela tem um prazo para acabar. E o problema disso é a verticalização, né? A verticalização das federações partidárias pelo Brasil. E aí, Valdir? Esse é um problema que a gente criou em 2022, esperando de algum modo resolver em 2024 e não resolvemos. É importante lembrar que agora nas eleições municipais tem muitos órgãos municipais que estão suspensos. E como que a gente vai tocar eleições assim? Esse é objeto até de uma ADI hoje no Supremo. Se não me engano, o Giovanni atua nessa ADI também. Então, como que a gente vai fazer para lançar candidaturas com partidos que compõem a federação e que, em âmbito municipal, estão suspensos? Na verdade, o painel foi gigante, né? Eu achei assim que eles trouxeram questões muito importantes para as eleições municipais, como essa questão da verticalização, que é uma dificuldade nos municípios. Como falaram no painel, tem partidos lá que se odeiam e que vão ter que ficar juntos até o fim. Tem um outro problema. Alguns partidos, a questão da autonomia partidária dentro da federação partidária, porque alguns partidos não têm regularidade, né, na questão da prestação de contas, CNPJ e tudo mais, e isso não pode prejudicar outros partidos que fazem parte dessa federação, que podem ter o seu DRAP indeferido em função dessa irregularidade. Outra questão muito importante são as cotas de gênero, que foi colocado no painel. Por quê? Porque, às vezes, conforme a composição, não são 30% que devem ser registrados, e sim 40% até 50% de mulheres. Porque eles precisam cumprir essa cota individualmente e globalmente. Então, nós temos muitos aspectos, e, para fechar, assim, resumidamente, a infidelidade partidária, que foi trazida pelo Roosevelt, que assim, é um tema que precisa ser debatido urgentemente. Então, se você está numa federação partidária e você não concorda com o programa
da federação. E se esse programa partidário, esse programa da federação partidária for de encontro com o programa do partido em si, você tem uma justa causa para desfiliação da federação e do partido que você está afiliado. Mas não é automático. O Roosevelt nos trouxe essa ressalva. Não é uma desfiliação automática. Você precisa provar que essa federação está indo de encontro com os programas do partido que você fazia parte. Então, assim, precisaríamos de algumas horas aqui para discutir isso. Mas essa questão da infidelidade, assim, quanto tempo a gente demorou para conformar o Instituto da Infidelidade Partidária? Eu comecei no direito eleitoral, e eu não vou dizer quanto tempo faz isso. O mandato era do partido só simbolicamente, porque as pessoas saíam dos partidos e levavam os seus mandatos. Depois da agremiação, gastar tempo e dinheiro com aquele candidato, com aquela candidata, normalmente aconteceu com o candidato. Candidata não é infiel. Tá? Então, o que acontecia? Então, a gente precisou de muito tempo até vir uma resolução e dizer realmente que sair era realmente infidelidade e gerava a perda do mandato. Então, as federações são jovens, a gente tem tempo, inclusive mercado para os advogados e advogadas eleitoralistas cuidarem disso, né? É uma questão importante, a gente precisa discutir isso do ponto de vista acadêmico. Para quê? Para que não demore tanto tempo a gente conformar esse Instituto da Infidelidade à luz das federações. Eu iria além. Carta de anuência. Eita. E são questões, veja, que foram criadas ao longo do tempo, né, que foram desvirtuando essa figura da fidelidade partidária. Então, veja, se o partido autoriza, né, ou se a federação autorizar, você pode sair. Então, além disso, se você for expulso do partido, você não perde o mandato. Mas se você pede para sair... Então, assim, são questões que foram criadas ao longo do tempo, mas também eles colocaram... Se você é honesto de dizer que não é mais o meu lugar, você é punido. É punido. Agora, se você espera, você faz um monte de besteira, espera o partido te expulsar para você não perder. Então, assim, foram questões criadas ao longo do tempo para conformar, né, os interesses de uns ou outros, e o Brasil tem funcionado assim nas questões eleitorais, e que precisa realmente ter uma seriedade maior. Agora, o problema é que a fidelidade partidária, ela acabou complicando, a federação partidária acabou complicando o Instituto da Fidelidade. Né? Isso, quando a gente achava que a gente estava entendendo como ia funcionar a infidelidade, complicou. Que eram as federações. Mas eu acho bom, acho bom. E como colocaram no painel, nós estamos num jogo de erro e acerto, faz algum tempo. E tem que ser assim mesmo, precisamos ir testando o que funciona, o que não funciona, o que vem para melhorar, o que não. Então, não existe 100% de certeza quando você cria, né, um instituto ou faz uma alteração legislativa. E no caso das federações, Ana, eu acho que também tem uma coisa. A sociedade não conhecia... A sociedade brasileira não conhecia o que era a federação. A gente está tendo a oportunidade de conviver, os partidos também. E a gente vai agora maturar isso, porque normalmente as eleições municipais não são a cobaia, né? Dessa vez não foi. A gente já teve federação para as eleições gerais. Então, agora, onde os problemas são maiores, por essa conformação de alianças partidárias, a gente vai entender, inclusive, se as federações vieram para bem e serão assimiladas bem pela sociedade brasileira. Isso também é uma questão importante, para que a democracia resista forte. Né? Então, assim, a infidelidade, era necessário a gente entender como ela funcionava? Era. E agora, à luz dessa complicação, a gente também não sabe se as federações são para ficar, porque a gente não vai entender como é que elas vão funcionar. Exatamente. Agora, uma questão também que foi colocada no painel, que eu achei muito interessante, que até o Roosevelt nos colocou, a federação, ela traz uma luz muito importante para a governabilidade. Isso é um ponto que não pode ser desconsiderado. Então, ela foi criada por conta da cláusula de barreira, porque os partidos menores seriam extirpados, e hoje eles têm a possibilidade de fazer parte dessa federação, né, e sobreviver, e também traz maior governabilidade. E o fato deles terem que acompanhar um conteúdo programático por 4 anos, eu também acho interessante, porque isso se deve à sociedade brasileira. Um partido A
se coliga um partido B na época da coligação proporcional. Eu discordo de você, eu adorei quando acabou a coligação, porque eu achava um absurdo o partido A se unir ao partido B e depois tchau e benção para todo mundo e eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Agora, nas federações, não. Isso é um respeito ao voto, é um respeito à escolha do eleitor. E eu acho que isso não pode deixar de ser observado. E faz bem para a governabilidade, e faz bem para os partidos menores também, porque não vão ser extirpados, porque a cláusula de barreira ela é absolutamente necessária no Brasil, em função justamente de governabilidade. Mas também não seria justo extirpar os partidos menores. E, portanto, eles conseguem existir através das federações, mas nós temos, claro, problemas, porque em função da autonomia partidária, daqui a pouco, em 2030, como falar, nós vamos estar com 7 partidos, né, no Brasil. Então, em função da questão da governabilidade e pluripartidarismo, nós precisamos ver que a federação ela é importante, ela é necessária, mas tem que ter regulamentação. Eu acho que está faltando regulamentar um pouco, olhar um pouco com mais cuidado para essa figura da federação partidária, porque senão daqui a pouco realmente não vai existir mais. Você vai ter uma outra figura, né? Quem sabe um pouco mais distorcida ainda. Mas a gente eu acho que a gente está no caminho de estudar melhor o que é a federação. E até você está... eu gosto de citar minhas amigas, viu, Ana Paula? Então, vou citar a professora Ezequiele Barros, que tem um estudo muito interessante sobre federações, e toda vez que eu preciso revisitar esse tema, às vezes até para dar aula eu estou revisitando o tema, e me fio muito no estudo que ela tem feito sobre autonomia partidária, sobre federações, até porque ela estuda isso há muito tempo, e essa estabilidade que a gente deseja, ela também não pode ser um norte que a sociedade não agasalhe. Tá? Eu quero que tenha governabilidade, eu quero que tenha estabilidade, mas a gente precisa também pensar nessas diferenças. Se essas diferenças são conformadas numa união artificial, como a federação propõe. Tá? E isso é uma coisa que eu tenho lido e que me impacta muito. Por mim, ficaríamos aqui o dia inteiro. E vocês dão microfone para 2 mulheres. Estão ficando loucas, né? Porque uma fala mais que a outra e agora quer acabar, a gente tira o microfone da nossa mão aqui. Ana, pessoal, infelizmente, o tempo ruge e a Sapucaí é grande, Brunão. É isso, a gente encerra esse primeiro bloco do Rede CBDE nessa noite de sexta-feira, mas agradeço muito a participação e, claro, a contribuição de vocês todos. Isabel Mota, Ana Paula Viana Barman e Valdir Franco Félix Júnior. Valeu aí pela contribuição de vocês. O papo realmente seguiria muito longe. Eu tenho certeza que vai continuar assim que eles saírem por aqui. E a gente vai seguir agora para o próximo bloco. Já já a gente vai reposicionar os nossos próximos especialistas por aqui. Mas antes da gente seguir para os próximos temas, a Laura Weiss fez uma matéria super legal para mostrar a atividade dos influenciadores aqui eleitorais, né? Que estão acompanhando todo o Congresso. Vamos dar uma olhadinha? Os influenciadores invadiram a nossa realidade, isso não é novidade para ninguém. Nós ficamos o tempo todo por aí, andando com o celular na mão, acompanhando a rotina dessas pessoas que estão tão longe, mas tão perto também. E no direito eleitoral isso não seria diferente. Por isso, hoje aqui na manhã do terceiro dia do 9º CBDE, estamos com um painel sensacional com influenciadores eleitoralistas. E eu já estou aqui dando uma olhadinha no perfil dessas pessoas. Amanda Cunha, Marina Moraes, Educação Eleitoral com o Léo Souza, Fernanda Viotto e também o Juliano Salvarani, do Baila Politics. Será que a rotina de influenciador eleitoralista é diferente do restante que a gente vê por aí? Vamos trocar uma ideia com eles e descobrir. Terminando agora, então, nosso painel de influências eleitoralistas. Vamos lá tentar conversar com eles. Eu vou invadir aqui, cortar o abraço mesmo. Vamos lá. Pessoal, parabéns, hein? Tô invadindo aqui a nossa reportagem pro Rede CBDE. E aí, como é que foi o painel? Vou falar um por um, vamos lá. Léo, e aí? Qual que é o teu Instagram? Como é que foi o papo? Foi incrível, foi incrível. Eu tava com um pouco de medo, como eu falei, eu sou bem tímido, né? E esse papel de influenciador ainda não assumi para mim. Mas o meu Instagram é o @educacão_eleitoral. E fique à vontade para seguir, foi uma experiência incrível. E aí, Fernanda, é só blogueiragem? Que história é essa? Deixa eu entrar aqui no meio. Não, é muito conteúdo relevante de direito eleitoral. E isso não é blogueiragem, né? A gente precisa compreender que esse movimento
do presencial para o virtual, ele está acontecendo em todas as áreas. Falar com a Amanda aqui, e inclusive isso que a Fernanda falou de ser invisível é um tema que a gente vem trazendo também aqui para o CBDE, que a gente fala democratizar o direito, protagonizar, trazer o direito eleitoral para esse protagonismo. É isso que você também faz nas redes? Com certeza, o meu perfil lá já atrás é @AmandaCunhaComunica, e eu sou seguida, na verdade, na maioria por pessoas que trabalham em campanhas, pessoas interessadas pelo direito eleitoral, mas que não são juristas. Porque eu procuro comunicar o direito dessa forma didática, acessível, traduzir um pouquinho o juridiquês, realmente para fazer essa arena de comunicação. E eu não sei se vocês viram, mas é todo mundo super novinho aqui, ó. Marina também, jovens produzindo conteúdo diferenciado. E aí, qual que é a ideia? O teu é Eleitoral por Amor? Isso, eu sou Eleitoral por Amor, prazer. Amo. Oi, Marina Eleitoral por Amor, a gente ganha um sobrenome, né? Os meus amigos de Brasília me chamam de Por Amor. Por Amor. Eu acho que produzir conteúdo é uma forma de aproximar as pessoas de uma realidade que o direito eleitoral tem essa particularidade, né? A gente está falando de uma coisa que impacta a vida das pessoas, em que elas podem participar de forma ativa. Muitos jovens, inclusive, a campanha do TSE para incentivar os jovens a fazerem o título pela primeira vez foi um sucesso estrondoso. Então, assim, essa verticalização nas redes sociais para atingir o eleitor e os candidatos, né, é um papel do qual eu me orgulho de fazer parte. Eu confesso que às vezes eu falho um pouco na tradução do juridiquês, eu acabo usando uns termozinhos técnicos, mas eu compenso com umas pitadinhas de bom humor, e eu acho que é sobre isso, né? Se conectar com pessoas. Juliano, durante o papo você falou pro pessoal que estava aqui produzir conteúdo também para os canais deles, mas você tem teu perfil fechado que eu vi. Mas qual que é a dica que você dá pro pessoal? Olha, foi muito legal estar aqui hoje no CBDE. Eu acho que incentivar as pessoas a produzirem conteúdo, na verdade, é uma forma de incentivar e democratizar o direito eleitoral, né? Então é o lema hoje do evento desse ano. Eu acho que as pessoas que compõem esse ecossistema do direito eleitoral precisam produzir mais conteúdo para as pessoas, os cidadãos comuns, os futuros clientes, os pares, também saberem o que as pessoas pensam, como elas vivem, onde moram. Parece um Globo Repórter, né? Mas na verdade exige trabalho, exige dedicação, profissionalismo, e hoje a gente pode falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Como que a gente pode melhorar esse ecossistema, como a gente pode criar e ter outras pessoas tão brilhantes ocupando esses espaços nas redes sociais. Essas são 5 pessoas, 5 influenciadores que todos os dias já estão em suas redes sociais, em suas rotinas, democratizando o direito eleitoral, fazendo com que essa palavra chegue ainda mais longe. Mas não se esqueça, democratizar o direito é protagonizar. Você também pode fazer isso na sua rotina, lembre-se disso. Laura Vaz para o Rede CBDE. Valeu, Laura. Você tá vendo, né, o trabalho da Laura também para todos os lados aí, conversando com todo mundo, mostrando todos os bastidores do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. E a gente já tá com o palco montado mais uma vez. Agora a gente vai seguir para os próximos temas, os temas que foram abordados durante a tarde de hoje, nessa sexta-feira, aqui no CBDE. Então, para seguir no papo junto com o Luiz Paulo, tá por aqui Laila Mello e também o advogado Rui Fonsati Júnior. E aí a gente vai agora debater alguns dos temas que vieram durante essa tarde. Luiz, tudo certo? Bancada montada por aqui já. Bom, bancada montada, muito tema e muito tema. Aqui o direito eleitoral protagonista mais uma vez. Esse painel também dos influencers digitais do eleitoral também achei sensacional. Mostra o quanto o direito eleitoral está cada vez mais próximo das pessoas e mais próximo dos estudantes também. Então bora lá discutir. Fechou. Então a gente vai agora para o quarto tema dessa noite de sexta-feira para a gente ver o que vai sair de debate por aqui. Vamos lá. É uma meta de que lá em 2030 nós vamos ter ali 7 partidos. É um sonho, né? A gente ter ali 7 partidos efetivamente programáticos e não partidos fisiológicos. Acho que esse tema até já nasceu um pouco aqui nesse debate, agora há pouco. A gente vai seguir, então. O tema é justamente a verdadeira reforma política. Aguardar ou já avançar? Foi trazido aí pelo painelista Sidney Neves. E aí, Luiz? Seriam os partidos o queijo suíço? Quanto mais partido, menos partido? Teremos qualidade ou quantidade? E aí, Rui? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Luiz, Paulo. Prazer estar aqui discutindo com vocês
um tema que é bastante caro. Na verdade, não foi um debate, os dois concordaram o tempo inteiro com o tema proposto, até porque é um tema muito caro para o direito eleitoral. A reforma política e partidária que passou no Congresso Nacional em 2017, a emenda constitucional 97, que acabou com a coligação nas eleições proporcionais, nós achávamos que isso iria resolver, em definitivo, um grande problema, que é essa fragmentação partidária, um número muito grande de partidos políticos. E aí depois veio, durante esse caminho aí, as federações partidárias, e corremos um risco no último ano de ter a volta das coligações, chegaram até a cogitar isso no Congresso Nacional, e esse é um tema extremamente importante, porque, primeiro, coligação na eleição proporcional só existia no Brasil, né? E era uma farsa, um faz de conta, onde os partidos se ajustavam lá para conseguir um candidato a mais. Na época ainda era 200% do número de candidatos que você tinha, as vagas que você tinha preencher, então você pegava um candidato de um partido para conseguir um número maior para colocar os candidatos do partido que emprestava lá o nome. Então, na verdade, quando isso aconteceu, nós achávamos que estaríamos caminhando por um bom caminho, e não foi o que aconteceu. Ainda temos um caminho longo a percorrer. O Sidney trouxe muito bem isso, trouxe números contundentes de que ainda precisamos evoluir. E junto com isso nós tivemos ontem também o senador Marcelo Castro falando que temos o pior, na visão dele, pior sistema eleitoral proporcional do mundo. Eu concordo tanto com ele, acho que o nosso sistema proporcional ele é complexo, não é novo, mas eu falo muito sobre o sistema proporcional e vejo que as pessoas não entendem. A maioria não, mas muitos candidatos a vereador, a deputado, vão para o jogo sem saber a regra do jogo, quanto mais o eleitor. Parece aquele jogo de futebol, onde as pessoas não sabem muito bem para onde eles vão chutar, um pouco estão correndo um pouco para lá, um pouco para cá, e o eleitor quem está torcendo, não sabe muito para quem torcer, porque ele é um tanto complexo. As pessoas não conseguem falar, muitas vezes, nem quociente eleitoral, vem o coeficiente, não sabe o que é um quociente partidário. Então, a reforma é algo que nós temos que, sim, visitar. E fiquei muito feliz com a fala do senador ontem, e com o Fabrício e o Sidney também, uma visão bem macro desse tema. E eu acho que é importante a gente debater e, principalmente, educar, explicar. As pessoas estão votando sem saber quem vai se eleger, e isso infelizmente, preocupante. Laila, concorda? Concordo, e eu acho que esse último gancho, esse arremate da nossa fragilidade na consciência e na educação político-eleitoral é um catalisador para os problemas que a fragmentação partidária já traz. Então, eu acho que o sistema proporcional, no geral, em qualquer lugar do mundo, é mais complexo. É um entendimento que demanda um pouco mais da imersão no exercício da cidadania. E a gente sabe que num país com os altos índices de pobreza e de problemas sociais como o Brasil tem, é muito difícil que as pessoas tenham interesse de se debruçar sobre esse tipo de pauta e de temática. Então, a fragmentação partidária torna esse diagrama muito mais complexo. Eu não sei se eu concordo com o senador Marcelo Castro ao dizer que a gente tem o pior sistema proporcional, mas, assim, ele tem uma densidade na sua estrutura que torna tudo muito mais complicado diante do nosso cenário social. E eu acho que essa pauta de educar, informar, fazer entender é muito importante. E ela precisa caminhar paralelamente a essa intenção de reforma para a gente chegar nesse cenário ideal que o Sidney falou. Seria a quantidade de partidos que nós temos uma consequência do nosso sistema proporcional, ou seria o inverso? O nosso sistema proporcional é complexo pela quantidade de partidos que nós temos? Eu acredito que não. Eu acho que não tem uma relação tão exata entre. Num país com mais de 150 milhões de eleitores e ter que escolher 513 pessoas para representar, nada vai ser simples. Então, nós temos que ter, primeiramente, essa consciência.
Mas seria muito interessante que, independente se complexo ou mais simples, se ele é o pior ou não tão ruim, que as pessoas que estivessem participando soubessem como vai funcionar. A gente presenciou câmaras de vereadores e municípios onde o meu município de Toledo, a vereadora mais votada não se elegeu. Ela fez mais de 50% do quociente eleitoral, que eu quero acreditar que, eventualmente, não tinha entendido bem a regra do jogo. Isso é extremamente triste. Uma mulher a menos no parlamento, uma pessoa que vários eleitores gostariam da presença dela no parlamento, e ela não está. E vejo também muitas entidades defendendo algumas pautas e de alguns políticos que, se você verifica, fala, não tem viabilidade diante do nosso sistema de eleição e se perde todo aquele tempo. Então, eu acredito que não há, Luiz, uma relação muito próxima entre o número de partidos com a complexidade do sistema proporcional. Laila, e as federações, elas resolvem esse problema ou é só um tapa-buraco? Não resolvem, especialmente nesse sentido da educação e da consciência. Porque, utilizando novamente o exemplo do Dr. Rui, como é que eu vou explicar a um cidadão que uma das vereadoras mais votadas não foi eleita? Isso gera uma crise reputacional na política. A gente volta àquela ideia tão difundida, especialmente nas camadas sociais mais baixas, de que a política não resolve os seus problemas e as suas demandas. Então, a federação, ela vem trazendo inovações, sim, ela vem diminuindo alguns problemas, mas eu acho que resolver o problema é ir longe demais nessa afirmação. Não acho que consiga. Isso que nós não entramos ainda em 80, 10, 20, e daí vira uma loucura essa discussão perante o eleitor, perante uma comunidade, nas características que a Laila está falando. Seria o caso de discutir, então, lista aberta, lista fechada? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Então, eu acho que, assim como a federação, não são pautas resolutivas. São discussões cabíveis, não podem ser absorvidas de maneira assodada, mas, diante de 513 pessoas para serem eleitas, a pauta da lista traz solução? A pauta da lista traz clareza, na verdade, é a minha dúvida. Eu acho que não. Acho que é uma discussão necessária, mas que ainda fica muito ali na bolha técnica dos profissionais que trabalham com isso, como os advogados eleitorais. Eu vejo que a cota de gênero na lista fechada, não aberta como nós somos hoje, é um passo importante para uma resolução. Se você colocar lá um homem, uma mulher, diminuiria ou até acabaria a questão da fraude de gênero. A grande questão é a autonomia partidária e quem vai figurar nessa lista, como que vai ser vai ter uma eleição interna. É uma questão que precisa ser bastante debatida. Eu acho que a pauta da transparência, nesse caso, ainda vai ser carente. Concordo com o Dr. Rui, mas acho também que nessa questão da autonomia partidária, naquilo que às vezes vira um pequeno Vaticano, pode ainda nos manter nos mesmos problemas. As salas esfumaçadas onde se decidem os candidatos. Vamos polemizar mais? Vamos para o próximo? Opa, isso que eu ia falar. Acho que agora vem um tema também que gerou muito fora, inclusive, do debate do direito eleitoral, mas a gente traz aqui falando sobre a gravidade, como é que ela tem sido reconfigurada. Vamos ver. Então, o que a gente tira desse precedente? Que nós não estamos criando um novo mecanismo de aferição da gravidade. Não é, portanto, aí uma situação que eu estou aqui inovando do ponto de vista jurisprudencial. Este precedente, ele apenas confirma aquela virada jurisprudencial que nós tivemos lá em 2018. Em colocar a ideia dessa propagação, né, da quebra da confiança e da integridade do processo eleitoral também a partir dos meios digitais.
Último tema da noite, mas que traz aí muito debate, com certeza, justamente uma análise do precedente da embaixada do caso Bolsonaro. E aí, Luiz? Como já diria o meu amigo Vaik, ô Laila, e aí, Francisquini, Bolsonaro, o que a gente tem de igual, o que a gente tem de diferente, como que esses dois casos se relacionam? Então, eu gosto muito dessa abordagem do Vaik, porque ele traz a semelhança, mas também a partir da distinção. Que, na verdade, o caso de Bolsonaro, né, o caso das embaixadas, que era o que ele estava tratando aí, dos diplomatas que foram convocados para uma pequena sala da residência presidencial para escutarem sobre a falta de credibilidade das nossas urnas. Mas, no julgamento, no tratamento, né, desse caso, não houve, de fato, inovação. Isso já tinha sido sinalizado lá em 2018 com o Francisquini, né? A combinação aí do quantitativo e do qualitativo, e trazendo a divulgação digital para o protagonismo. Houve uma diferença aí nos bens jurídicos tutelados, claro, mas o caso do Francisquini já tinha dado esse start. Então, o do Bolsonaro foi uma chancela numa dimensão maior. Afinal de contas, foi uma conduta do presidente, ainda à época em exercício. Então, eu gosto dessa quebra que ele faz, porque é muito atribuída ao caso das embaixadas uma inovação, uma virada de chave. Mas, na verdade, em 2018, a gente já estava vendo isso acontecer. Eu concordo com a Lali e acho que esse trecho é o principal da intervenção do Marcelo, porque realmente eu não tinha parado para analisar sobre esse enfoque de inexistência de inovação, e ele trouxe uma questão técnica bem importante ali, que demonstra que realmente o tribunal tinha dado um recado lá, ó, cuidem que a gente vai começar a analisar dessa forma e incluir as mídias sociais como um abuso de meio de comunicações, e ele trouxe os números também, que estavam no processo, obviamente, da transmissão de tudo isso. Mas a minha preocupação, eu não sei de qual cidade ela é, mas o Luiz aqui de Curitiba, eu que advogo em municípios menores, e mais de 60 e tantos por cento, quase 70% dos municípios brasileiros são menos de 20 mil habitantes, e como até no painel anterior a gente teve aqui que o juiz eleitoral é um juiz emprestado do juízo civil, um juiz estadual, eu não sei como essa questão vai ser analisada na eleição municipal por um juiz que está lá chegando, que os 3, 4, 5 mil processos dele na vara civil vão continuar tramitando, e ele precisa dar cabo a isso, e muitas vezes define uma eleição, eventualmente uma cassação, em cima de um texto desse, de uma pauta dessa. Então, vamos ver como que vai ser. Eu tenho uma certa preocupação com relação a isso. Essa questão dos números que o Vaik trouxe ali é muito interessante, se a gente para analisar historicamente. Antes a gente analisava a tiragem do jornal, a tiragem de uma revista. Hoje a gente analisa quantos mil likes, quantos mil comentários. Até onde isso é bom para aferir, né, a gravidade, essa questão qualitativa, quantitativa, a gente atribui isso como numa eleição presidencial, numa eleição municipal, numa eleição para governador, numa eleição para deputado, até onde vai, é só comparar, por exemplo, o caso do Francisquini teve mais, o caso do Bolsonaro teve menos. Seria só essa questão dos números, ou a gente também tem que olhar para o bem jurídico? O que prevalece nisso? A questão quantitativa, ou prevalece, apesar do quantitativo, o qualitativo também, o bem jurídico tutelado? Eu acho que é uma combinação. E desde 2010, eu acho que a questão da gravidade, que denota uma abstração, porque a gente não está olhando só o resultado, que seriam esses likes, mas circunstância, contexto. Então, eu acho que nesse caso, há que se ter um sopesamento, mas também um nivelamento. Não são só os likes, obviamente, que os milhões de likes mostram a capilarização daquela informação, daquela desordem informacional. Mas é bem verdade que, por exemplo, no caso Francisquini e no de Bolsonaro, trazer a tentativa de descredibilizar todo o nosso sistema é uma abstração que independe do numérico. O numérico está chancelando aquilo, mas o teor, independentemente da repercussão numérica, já é simbólico o suficiente, já sinaliza aquela irregularidade.
Aproveitar agora também para mudar um pouquinho de assunto. A gente teve o MUT aí, né, Laila? Vou até passar a palavra, não vou mais nem comandar aqui, vou passar a palavra para a Laila contar um pouquinho para a gente sobre o MUT, como que foi, quais são as perspectivas, o que teve de bom, o que teve de ruim, e aí? Bom que a gente passa de um assunto super pesado para alguma coisa mais lúdica, ainda bem, para a gente não ficar deprimido. Mas o MUT é uma tradição já, né? O primeiro julgamento simulado em direito eleitoral do Brasil. A gente está na nossa 3ª edição. Todas as semifinais e finais aconteceram até hoje dentro da programação do CBDE. O IPRAD é um co-organizador do MUT, né? A Bradep e IPRAD. E nós tivemos, como sempre, todas as sessões classificatórias até as oitavas de final virtuais e as semifinais e final presencialmente aqui no MUT, que é o nosso mata-mata, né? Vence o melhor da partida. Hoje, ao final da palestra do ministro Toffoli, no palco principal, nós vamos anunciar aqui, no palco do Rede, quem foi o grande vencedor do MUT, a equipe vencedora e também quem vai ganhar os prêmios de melhor memorial e melhor oradora ou orador. E as equipes esse ano, elas estão mostrando muita maturidade. Foi um caso especialmente complexo, o Dr. Valber Agra que fez. É um caso de muitas AIGs, demanda uma criatividade, uma habilidade do advogado, né? E esses meninos já são advogados maduros, formados. Tenho certeza que a vida profissional vai trazer muitos louros e eles merecem todas as congratulações, porque foi uma jornada árdua. A gente que advoga sabe que não é comum estar sustentando e ser interpelado, e eles foram aqui reiteradamente por avaliadores de tons diversos, que usavam critérios diversos, e eles conseguiam retomar a jornada argumentativa assim, com muita dignidade e com muita placidez. Então, é sempre um prazer para mim estar na organização do MUT. Estou muito orgulhosa do resultado esse ano, e já já a gente vai saber quem ganhou. Eu vi que eles pegaram pesado, né, em alguns momentos. Eu não sei nem se eu conseguiria sair daquela trincheira que colocaram aqueles meninos. Eu certamente não conseguiria. Não sei se eu conseguiria me restabelecer depois de ser acuada daquele jeito, porque não deixa de ser, né? Você acua. Mas eles têm... Faz parte do treinamento, não só a questão material, processual, mas também gestão de tempo, né? E esse estado de espírito, essa fleuma que é necessária para a gente se impor assertivamente diante do que a gente defende, tanto que são 2 critérios do MUT, né? Contato visual e expressão corporal. Então, eles são avaliados assim, 100%, globalmente. Foi realmente um show, tá de parabéns aí a organização do MUT, pioneira, né, no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que é o maior e melhor congresso de direito do Brasil. Qualquer um que diga o contrário está mentindo. Então, infelizmente, está na hora da gente dar tchau, chamar os Teletubbies aqui. Brunão, pode seguir. Chamar os Teletubbies e me chamou, não entendi. Não, brincadeira. Mas é isso, a gente vai encerrar por aqui, então, o nosso Rede CBDE nessa sexta-feira. Laila já deu o recado, eu ia lembrar, então, daqui a pouquinho teremos a final, aqui o resultado do MUT, é logo depois do último painel ali que está rolando, aliás, do painel que está rolando agora ali dentro. Mas quero agradecer a sua participação, enfim, a sua companhia ao longo desses 3 dias de Rede CBDE, todo mundo que esteve com a gente por aqui, a produção, os patrocinadores também que embarcaram com a gente ao longo dessa edição. Ano que vem tem mais, inclusive a edição especial, né, a 10ª edição aí do CBDE, trazendo o Rede com certeza para esmiuçar, trazer todos os detalhes de tudo que está acontecendo ao longo, né? Aliás, daqui 2 anos, né, na próxima eleição, ou seja, na próxima edição do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Quero agradecer a presença mais uma vez dos 3, muito bacana ter o debate aí, e claro, a sua companhia. A gente se vê, até mais, boa noite. O direito eleitoral garante voz, escolha e liberdade no processo democrático. Obrigado por debater e fortalecer essa ideia conosco.